Nós estamos recebendo aqui o delegado Gustavo Carlos Ferreira, ele que é porta-voz da Operação Paranaíba e assessor da Superintendência de Polícia Judiciária. Uma boa tarde. Boa tarde. E o senhor comentava aqui conosco que o clima na cidade realmente é tenso, né? Além do medo, existe uma certa revolta da população? Com certeza. O José Gomes da Rocha, que já era prefeito anteriormente, é um político de atuação de bastante destaque na cidade e na região. O que causa, sim, na população que é partidária a ele, essa necessidade de que nós deixemos uma alternativa, né? Uma resolução do problema. Delegado, são vários pontos levantados, eu vou começar por partes para o senhor. Uma das questões que foi levantada, disse que o seguinte, que teve uma briga entre o pessoal que trabalhava com o Zé Gomes e também com essa pessoa. Teve ou não teve essa briga? Essa informação chegou aos investigadores da Polícia Civil. No dia de ontem, são 3 delegados de polícia, 50 agentes escrivães nessa força-tarefa. Eles saíram às ruas de Itumbiara para confirmar essa informação. Ainda não está confirmada, mas ela chegou e está sendo processada pela Polícia Civil. O senhor tem algum testemunha que falou isso? As investigações, como eu te falei, elas prosseguiram no dia de ontem, hoje também. Nós não temos essa informação para ser publicizada ainda, porque é um momento muito sensível dessa investigação. A Polícia Civil identificou como foi a dinâmica do crime, como que aconteceu e agora parte para a motivação. Todas as informações recebidas estão sendo processadas pela Força Tarefa e em breve nós teremos uma posição definitiva. Chegou à polícia também a informação de uma possível rixa entre os dois, acusado e vítima, por causa de uma chácara? Essa informação não é confirmada. A Polícia Civil também processou, mas ainda não é confirmada. O que havia era uma ação judicial, que também foi ajuizada pelo autor, pelo Gilberto, contra a Prefeitura de Itumbiara, à época que o José Gomes era prefeito. Ação trabalhista? Era uma ação que reclamava verbas extras, de horas extras. No valor de quanto? Ela ainda está em liquidação. Ela foi considerada procedente pelo juízo de Itumbiara e ainda está em fase de liquidação. Claro que tem várias linhas de investigações, mas quais são as linhas que vocês estão trabalhando hoje? Olha, como eu disse para você, é um momento muito sensível. É lógico que a dinâmica mostra que havia um planejamento mínimo, mas que ele foi tomado por uma ira. Ele sabia das consequências da ação dele, sabia que havia ali servidores, como o policial militar que infelizmente, depois de um ato heróico, foi alvejado, sabia que havia seguranças. Então ele mediu que havia uma consequência, uma operação dele, um tanto quanto suicida ou kamikaze. Será que ele não pensou que tivesse só aquele segurança, tanto que ele atirou primeiro no segurança? Não foi isso? Sim, mas era aparente o número de seguranças que estavam envolvidos na operação de proteção ao vice-governador e ao candidato a prefeito José Gomes. Agora, os familiares receberam a recomendação de que saíssem da cidade, os familiares desse acusado. A polícia já começou a ouvi-los? Na verdade, eles não receberam essa recomendação. Eles Até de vizinhos, por questão de proteção mesmo, amigos e vizinhos que eu digo. Sim, mas a Polícia Civil já teve contato com alguns familiares, até para que a gente possa produzir um relatório de como era o Gilberto, quais eram as atitudes dele, de um perfil até psicológico dele. Eles continuam na cidade? A gente não tem essa informação se eles continuam na cidade. O que nós obtivemos foram informações deles, né, que sirvam às investigações. O paradeiro ainda não é confirmado. Tá. Delegado, para o Gilberto fazer esse tipo de ação, ele estava com muita raiva, correto? Correto. Que pode ter sido uma questão de vingança por uma briga ou por uma questão financeira. Não seriam esses dois casos mais prováveis? Bem, Jordavar, como eu te disse, a polícia ela está investigando, está dando passos largos, mais firmes. É muito precário, muito preliminar agora dizer qual seria essa motivação, porque ela é definitiva para a resolução do problema. Mas esses dois pontos o senhor colocaria como principais? Sim, a Polícia Civil, nesse primeiro momento, ela não exclui nenhuma possibilidade. Todas as linhas de investigações vão ser exauridas na sua totalidade. Em quanto tempo o senhor pretende terminar essa investigação? A operação, essa força-tarefa da Operação Paranaíba, ela é coordenada pelo delegado titular do homicídio, Dr. Douglas Pedrosa. Envolve a operação, o setor de operações de inteligência da Polícia Civil, a superintendência de inteligência, quer dizer, toda a Polícia Civil está voltada para esse caso, inclusive com a própria presença do delegado-geral lá. Nós não vamos definir um prazo determinado, mas o que a Polícia Civil pode dizer é que os passos estão sendo dados e de uma maneira bastante séria, inclusive. Rapidamente, nosso tempo já é esgotado, mas e essa droga que foi encontrada na casa do filho do acusado, foi isso? Sim, depois que aconteceu o crime, a Polícia Civil diligenciou para identificar os familiares do Gilberto. E em uma casa que seria de um dos filhos, foi encontrada essa quantidade de maconha. Ok, delegado Gustavo Carlos Ferreira, uma boa tarde, obrigada pela participação. Boa tarde. A Polícia Civil diz à população que brevemente nós traremos à sociedade goiana a resolução desse caso. Vamos acompanhar.